Diego Amorim está conosco, a gente tem acompanhado as movimentações da área econômica e um olhar muito atento de muita gente para o dólar, que muitas vezes é o termômetro relacionado à economia, principalmente quando ele sobe, né? O Diego ontem chegou a bater 6,20, depois recuou, fechou a R$ 6,09. E aí muita gente diz, é uma crise econômica, mas pode ser também uma crise de confiança, o Diego? O que é que está por trás disso tudo? Nonato, esta semana aqui em Brasília eu participei de um almoço organizado pelo Instituto Monitor da Democracia. Eles convidaram a nossa colega jornalista, inclusive Thaís Herédia, para fazer ali uma explanação sobre a situação da economia brasileira, junto com empresários, a turma também de relações governamentais. Foi um evento muito bacana que mexe com as paixões dos nossos ouvintes, né? A economia, infelizmente, também foi contaminada nos últimos anos. A economia, que era para ser uma ciência mais ou menos exata, ela foi também contaminada por esse discurso ideológico, político partidário, de narrativas, né? Então, um mesmo número, 2 mais 2 são 4. Aí, de um lado, as pessoas dizem que esse 2 mais 2 não é mais 4, é 5. Aí o outro lado, não, 2 mais 2 é 3, não é mais 4, né? Claro que eu estou fazendo aqui uma brincadeira para dizer que a economia também passou a ser vista a partir sempre de um ângulo ideológico. Então vamos lá. Falar se existe uma crise econômica ou não, uma crise de confiança ou não, Nonato, é sempre algo muito mais complexo do que a gente imagina. Nós temos hoje bons números da economia. Você sendo lulista, ou você sendo bolsonarista, ou você sendo nada, você precisa admitir que nós temos bons números na economia. Daqui a pouquinho, calma, não vai sair do carro aí antes de eu falar, eu vou falar os números ruins também da economia. Os números bons são os seguintes: o país está crescendo. O país está crescendo há 3 anos e vamos crescer esse ano, ao que tudo indica, ali em torno de 3,5%. Esse é o produto interno bruto. Ninguém pode contestar isso. O Brasil, a economia brasileira está crescendo. Outro ponto incontestável: os índices de emprego estão bons, inclusive com números recordes de geração de emprego, sobretudo puxados por micro e pequenas empresas. Os números de emprego no Brasil estão bons. Ah, mas eu conheço um fulano aqui que está desempregado, eu estou desempregada. Sim, mas os números oficiais de emprego no Brasil estão bons. Por isso que a economia ela é muito mais complexa, Nonato, do que os números. Às vezes a gente tem uma percepção de uma coisa, o número mostra outra. Terceiro ponto, a inflação, por mais que esteja acima da meta, isso não é bom e o Brasil precisa perseguir uma inflação cada vez menor, parar com esse negócio de que inflação alta é bom para não sei o quê, umas cabeças de uns economistas aí que eu não consigo entender, quer dizer, às vezes consigo, mas não preciso fazer aqui meu juízo de valor sobre eles, mas inflação a gente tem que perseguir cada vez menos inflação. Olhar para o Chile, que tem uma inflação de 3%, a gente está com uma inflação de 4,9%, batendo quase 5% acima da meta. Mas eu trago para um índice bom, Nonato, porque a inflação está controlada, pelo menos até aqui. Dezembro de 2024, a inflação no Brasil está controlada. A gente não está tendo uma crise inflacionária, a gente não chega no supermercado hoje, o preço está muito maior do que ontem, a gente tem uma inflação razoavelmente controlada, apesar de estarmos todos de olho nisso, sobretudo o Banco Central, que é o papel deles. Então, eu trouxe aqui 3 pontos que são positivos da economia e ninguém pode contestar isso. Você pode interpretar, Diego, mas está crescendo há 3 anos, mas sim, pode contestar, mas eu estou falando do fato. Não vamos perder a nossa racionalidade e a sanidade de entender que 2 mais 2 são 4, para usar um exemplo que eu comecei aqui, Nonato. Vamos para o lado ruim e desafiador da economia brasileira hoje. Juros subindo. Mas o juros subindo é bom para os investidores, é bom para os rentistas, é bom para quem tem muita grana e está ganhando um dinheirão com a Selic nas alturas. Sim, mas de maneira geral, para nós, réis mortais, Roberto Nonato e ouvinte, o juros subindo é algo ruim e esse custo vai explodir. A gente teve na última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central um aumento para 12,25% ao ano da Selic, a taxa básica de juros da economia, mas o Banco Central já sinalizou um aumento de mais 2 pontos percentuais. Então, na prática ainda não, mas na cabeça dos investidores e de quem mexe com o mercado financeiro, os juros já estão em 14,25% ao ano. Os juros futuros, quem está fechando aí contrato já está olhando para o 14,25 e não para o 12,25. O dólar disparando.
isso que você acabou de trazer para a gente, Nonato, um dólar 6,20, é o maior valor da história da humanidade, um dólar R$ 6,20. Ah, mas é bom para quem exporta. Só é bom para quem exporta, porque para o restante da população brasileira, para o chão de fábrica, como a gente costuma dizer, é horrível, porque a economia brasileira é dolarizada, tudo que você compra tem dólar dentro. Então, o dólar 6,20 é uma notícia ruim para a economia. E a questão fiscal. Nós implodimos o teto de gastos, tentamos criar ali outra coisa. A verdade é que o Brasil hoje não tem uma âncora fiscal. Não tem uma âncora fiscal. Gasta demais. É um governo e uma política econômica expansionista. Tem lá sua razão de ser para isso, tem seus argumentos para isso. Tem a Frente Ampla, que foi criada para derrotar o Bolsonaro no segundo turno de 2022, que forçou uma máquina pública ainda maior, mas é um fato, o Brasil não tem âncora fiscal. Então eu trouxe 3 pontos positivos, 3 pontos negativos, para dizer o seguinte, Nonato, existe um consenso. Quem diz algo diferente disso está completamente fora do consenso. E está um pouquinho fora da realidade também, se você me permite dizer assim. Mas o Brasil hoje não vive uma crise econômica. Nós não temos recessão à vista. Ainda. Ah, mas eu estou torcendo para que tenha, para esse governo se lascar. Não, aí é um desejo seu. Mas hoje, dia 18 de dezembro de 2024, o Brasil não vive uma crise econômica. O Brasil vive, sim, uma crise de confiança e de credibilidade na cabeça de muita gente. E uma crise de confiança e de credibilidade, Nonato, pode vir a se tornar uma crise econômica. A gente já viu isso num passado recente. No Brasil, eu trago o governo Dilma Rousseff para cá. A crise do governo Dilma não começou com uma crise econômica em si, começou com uma crise de confiança, de credibilidade, que foi levando à crise econômica. Quando a gente viu, a gente estava em recessão. Essa negatividade do chamado mercado financeiro em torno da economia brasileira está expressa nos números do que a gente chama dos números do mercado financeiro. Economia é muito parecido, Nonato, para o nosso ouvinte tentar alcançar com segurança. Às vezes os números não batem com a nossa percepção da realidade. Então, a inflação está controlada. Aí a dona Maria vai lá no mercado, vê que o papel higiênico cresceu, ela diz, não está controlada coisa alguma. Então, existe a economia real dos números, existe a percepção de economia. Às vezes os números de homicídio de uma cidade estão em queda, mas teve um latrocínio do lado da casa do cidadão. E você vai entrevistá-lo, ele vai dizer, é um absurdo, a violência cresceu muito, está aqui, porque teve um latrocínio na porta da sua casa ontem, mas os números caíram. Assim é também a economia, por isso que não é tão simples a gente falar da economia para que todo mundo tenha uma mesma percepção da economia. Agora, o mercado precifica a crise antes da crise, e é isso que está acontecendo atualmente. Nonato, o que vai acontecer em 2025, 2026, para eu finalizar e a gente ouvir junto atentamente, que eu amo o nosso mestre, professor Gabriel Chalita. O que vai acontecer em 2025 e em 2026, que seja, ninguém sabe. Qualquer economista de cabelo branco, experiente no Brasil, você pergunta e ele fala, não sei. E a resposta dele está certa, não sei o que vai acontecer ano que vem. Tem uma moçada da Faria Lima que bota um colete, acha que entende tudo da humanidade, muitas vezes, e aí fala, vai acontecer em 2025, o dólar pode subir, abaixar ou ficar do mesmo jeito. É claro que pode subir, abaixar ou ficar do mesmo jeito. Mas os economistas de cabelo branco não sabem o que vai acontecer. E quem disser que sabe o que vai acontecer, ouvinte, está enganado. A gente tem 3 pontos para finalizar, Nonato. Um mercado financeiro que tem sim birra do governo Lula, isso é verdade. Isso é verdade. É só você conversar com qualquer agente de mercado financeiro. Existe uma birra com o governo Lula, certo? Segundo, existe um pé atrás porque este governo não avançou com reformas estruturantes, embora a gente esteja agora com a reforma tributária quase finalizando no Congresso Nacional. Mas o sonho do mercado financeiro, aqui não estou fazendo juízo de valor, estou trazendo o sonho, é de que o Brasil avance cada vez mais com as reformas que foram vistas lá no governo Temer. Reforma trabalhista, aí depois reforma da Previdência, que ficou toda pavimentada para o Bolsonaro fazer no início do governo dele, só não saiu no governo Temer por causa do escândalo lá da JBS, do Joesley Batista. Então, eles querem reformas, querem combate à veia populista, né? Endeusam o governo de Michel Temer porque era um governo que não tinha popularidade, um governo que não foi eleito ali diretamente. Michel Temer era vice da Dilma, que foi empichada. Então o Temer fez o que muita gente queria fazer, mas não tem coragem de fazer porque tem que garantir a reeleição.
E por fim, Nonato, o mercado se estranha muito com essa história da agenda difusa do governo Lula. O que eu quero dizer com isso? Quem comanda as decisões econômicas do país? É o Fernando Haddad? Em tese deveria ser, ele é o ministro da Fazenda. Mas às vezes o Haddad diz uma coisa, o Rui Costa, chefe da Casa Civil, diz outra, o Alexandre Silveira da Minas Energia diz uma terceira coisa, aí vem a Simone Tebet, diz uma coisa diferente do Fernando Haddad, aí depois vem o próprio presidente Lula e fala uma coisa diferente do que os quatro disseram anteriormente. Aí o mercado fica, mas peraí, para onde a gente está indo? Quem é que tá conduzindo o barco da economia? Ah, mas aí o Arthur Lira tá chantageando e tá fazendo barganha. E aí? O que a gente faz? Né? O mercado não tem medo de crise, é uma frase clássica da economia, Nonato. O mercado não tem medo de crise, o mercado tem medo da imprevisibilidade. Para a gente concluir, eu ouvi o Márcio Coimbra, que é presidente do Instituto Monitor da Democracia, que organizou esse evento, e ele também deu a opinião dele sobre esse assunto para a gente. Vamos ouvi-lo, por gentileza, e a gente finaliza. O Brasil vive uma crise de credibilidade, não vive uma crise econômica ainda. Isso significa que uma crise de credibilidade em um país pode levar a uma crise econômica no futuro. Isso se este país não fizer o seu dever de casa. E é isso que tem acontecido com o Brasil. O Brasil tem falhado no seu dever de casa, que é basicamente cortar as suas despesas, deixar com que o governo federal atue de forma muito mais equilibrada e sensata. O corte de gastos que ocorreu até aqui e aquilo que está sendo proposto pelo governo no Congresso Nacional ainda está muito aquém do que o nosso país precisa e também muito aquém do que o mercado espera. O governo precisa ir além, o governo precisa cortar despesas, precisa cortar na carne, para que o mercado não precifique isso de forma errada e acabe gerando uma crise econômica. 7h23, Nonato, eu volto com você até amanhã, quinta-feira. Obrigado, Diego, por mais uma coluna aqui no Nova Manhã e trazendo aí esse final com o Márcio Coimbra. Até amanhã, Diego. São 7h23.